Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos Shri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 9. Então, continuando a ler o verso 9, nós não terminamos, nós lemos na última aula o significado direto do verso. Tavakatamritam tapta jivanam. Ou seja, ouvir sobre o Katha, o Harikatha, né, descrições sobre Krishna, traz o que? Néctar, traz vida. Então, agora nós vamos ler o significado indireto, falado, então, pelas gopis do grupo de Radharani. O significado das gopis com humor contrário, Vamyabhava, que expressam a si mesmas de maneira indireta, né, é o seguinte: quando nós ouvimos diretamente o Katha que você fala, no caso Krishna, né, ou seja, qualquer coisa que Krishna fale, o Katha dele seria a conversa dele, né, o papo dele, vamos dizer assim, né. É tão maravilhoso que todos os nossos problemas e calamidades desaparecem de nossas vidas. Nesse momento, é mais superior do que o Amrita dos planetas celestiais e também o Amrita da liberação. Lembrando, né, que esse Katamrita, ele é comparado com os outros dois tipos de Amrita, que é o Soma, né, dos planetas celestiais, e o Mokshamrita, o néctar da liberação. Por outro lado, se você não estiver presente, este Katha, ele se torna mortal, tá? Ou seja, ele se torna mrita, né, mortal. Então, quando elas ouvem esse Katha na presença de Krishna, ou seja, quando ele fala na presença delas, tudo bem, isso é muito doce e reaviva. Agora, na ausência dele, falar sobre Krishna é mortal. Ou ouvir, né, algo sobre ele é mortal.
Exposto à luz do sol, a flor de lótus no lago desabrocha e espalha o seu perfume. Enquanto que a flor de lótus que está fora da água, ela irá secar e morrer. Da mesma forma, as gopis estão dizendo para Krishna: se você estiver pessoalmente falando para nós, Harikatha, então ele terá o sabor doce ou mais doce do que o néctar. Por outro lado, se nós ouvimos de alguém sobre você, isso simplesmente nos causa dor. Isso nos lembra, isso nos faz lembrar de você, e assim isso se torna mortal, mrita, porque isso aumenta o fogo da separação, o fogo da saudade. É como jogar algumas gotas de água num pote de óleo fervendo, que faz com que esse óleo exploda. Kavib iriditam. Por que então os Puranas dizem que o seu kata é como Amrita? De acordo com as gopis que estão no humor de Srimati Radhika, a natureza dos kavis ou dos poetas eruditos é deliberadamente embelezar, né, as palavras dessa maneira, ou seja, falar algo que fosse muito simples, né, de uma maneira muito elegante, rebuscada, né, enfim, agregar valor àquela frase ou àquele assunto que fosse talvez quase que insignificante ou comum, mundano. Então, ao invés de dizer o cavalo está correndo, o poeta dirá o cavalo está voando através do ar. Através desse discurso poético, ele atribui uma virtude em particular para aquele que não tem essa virtude. Ou seja, o cavalo não tem a virtude de voar, mas, no entanto, para o poeta, o cavalo está voando através do ar. Ele está correndo tão rápido que ele voa através do ar. Então, por exemplo, dizer que alguém é muito erudito, assim como Brihaspati, que é o guru dos semideuses, ou então dizer que ele é tão forte quanto Hanuman, ou seja, atribuir, né, uma virtude para quem não tem. Então as gopis, elas argumentam: nós estamos sempre falando Harikatha, porque ele realmente possui as qualidades de Amrita, de néctar. Por que então nós sentimos intensa angústia quando estamos separadas de você? Nós deixamos as nossas casas, nossos maridos e tudo que possuímos por você. E agora nós estamos vagando como mendigas e chorando continuamente. Mas não há ninguém que possa vir e remover as nossas lágrimas. Kalma Shapaham. Os poetas dizem que o Harikatha, ele afasta todos os tipos de reações pecaminosas e inauspiciosas, Kalmasha, incluindo a ignorância. Mas nós estamos evidenciando o contrário, ou percebendo justamente o contrário. Nós, com certeza, devemos ter praticado atividades extremamente pecaminosas para ficarmos atormentadas. Mas esse tormento não está sendo removido pelo seu Harikatha. Hoje, à noite, nós estamos vagando de um lugar para o outro, né? Ou seja, lamentando amargamente, porque você nos deixou, né? E desapareceu dos nossos
olhos, da nossa vista. Então podemos entender que este néctar do seu Harikata, ele não é Kalmashaparram, mas ao contrário, ele dá Kalmasha, ou seja, ele atrai a inauspiciosidade. Os gopis estavam lá cantando sobre Krishna, lembrando dele, falando dele, mas ainda assim, né, nada acontecia. E elas estavam ainda imersas naquela dor da separação. Continuando. Todos dizem que o néctar do seu kata é Shravana Mangalam, ou seja, que ele, ouvi-lo atrai auspiciosidade. Né? Mas nós não sentimos dessa maneira. Nós não temos nenhuma experiência de ter atraído a auspiciosidade. Nós estamos sempre conversando sobre você, sobre a sua dança, sua beleza e suas qualidades. Nós falamos e ouvimos muito de Krishna Katha. Ainda assim, nossas vidas estão desprovidas de auspiciosidade. Se ouvir o Harikatha é auspicioso, você então deve vir até aqui se encontrar conosco agora. Burida. Da significa dar. Né? Da no sânscrito, D-A-H, significa dar. Está aí também uma grande semelhança, né, já da raiz da palavra originalmente no sânscrito, da significa dar. Mas essa palavra também pode significar cortar. Né? Tem até uma espécie de facão na Bengala que eles chamam de dá. Por quê? É um facão de cortar, então o nome disso é dá, aquilo que corta. Assim, Burida significa dando boa fortuna e também pode significar cortando a boa fortuna. As angustiadas gopis dizem: nós vemos que o que está acontecendo para aqueles que ouvem o seu Harikatha, né? Nós consideramos profundamente e chegamos a uma conclusão de que aqueles que falam Harikatha estão causando toda a boa fortuna, não estão fazendo com que toda a boa fortuna seja cortada ou eliminada. Eles então estão destruindo as nossas vidas. As gopis então explicam para Krishna o que acontece. Então elas dizem: Srimad Atatam. Aqueles que propagam Harikatha pelo mundo inteiro são Srimada. Esta palavra é composta de duas sílabas, Shri e Mada. O último A em Mada, combinado com o primeiro A em Atatam, né, forma uma palavra, Madatatam. Shri significa riqueza ou opulência, e Mada significa intoxicação. Então as gopis dizem: a riqueza Shri se tornou intoxicada, como se tivesse bebido álcool, e então ela se tornou o quê? Um mau caráter, um bandido, né? Matando a todos nesse mundo sem razão alguma. Essas pessoas atuam dessa maneira, mesmo que não ganhem nada com isso. Então, aqui o significado dado, né, pelas gopis do grupo de Radha, para a palavra Srimad Atatam, é que ao invés dessa riqueza do Harikatha estar se expandindo e atraindo a bem-aventurança, ao contrário, ela está se expandindo e causando intoxicação, Mada, que significa o quê? É como se fosse uma espécie de, vamos dizer, efeito de droga ou de bebida, embriaguez, né? Entorpecido. E assim essas pessoas acabam se tornando o quê?
bandidos e saem matando umas às outras, mesmo que elas não ganhem nada com isso. Matam por prazer. Então, com o objetivo de matar as pessoas aleatoriamente para o seu prazer próprio, esses bandidos, eles falam, né? Esses bandidos, eles são como os oradores do Srimad Bhagavatam e prometem dar a eles quanto a riqueza eles quiserem. Apenas para propagar os ensinamentos do Bhagavatam, eles dizem. Eles vão de vila em vila, de porta em porta, né? E falam esses tópicos para as pessoas que eles irão abandonar, né? Que irão abandonar tudo o que possuem, suas esposas, pais e mães, filhos, riqueza e toda a felicidade material. Então eles se tornarão mendigos e morrerão miseráveis. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Um outro significado que as Gopis estão dando para a palavra Srimad Atatam é o seguinte: é que aqueles que vão falar o Harikatha, aqueles que vão falar o Srimad Bhagavatam, de vila em vila, de cidade em cidade, dizendo que o Srimad Bhagavatam é muito benéfico para a vida espiritual das pessoas, na verdade, eles são destruidores de lares e destruidores do futuro das pessoas, porque quem ouve esse Srimad Bhagavatam abandona a sua vida material, as suas famílias, seus trabalhos, suas riquezas, tudo, e se tornam mendigos, totalmente miseráveis. É assim que eles acabam as suas vidas. Ou seja, eles se tornam sannyasis, se tornam brahmacharis, aquelas pessoas que vão renunciar a tudo só para ouvir o Srimad Bhagavatam e acabarão miseráveis. Esses oradores viajam pelo mundo inteiro, eles vão por toda parte, de cidade em cidade, dizendo: nós não queremos nada de vocês, apenas cantem Hare Krishna e ouçam Harikatha. E assim eles destroem a vida de todo mundo, né? Como Gurudeva, por exemplo. Eles são caçadores e assassinos da humanidade e certamente são Buridha, ou seja, aqueles que causam a morte, né? Aqueles que os ouvem, destruindo suas felicidades e arruinando suas vidas. Então, é claro que aqui você tem o significado indireto, né? Ou seja, quanto mais você se apega a ouvir o Bhagavatam, a ouvir o Harikatha, mais você se desapega do mundo material. E assim todos os seus sonhos, né, os seus projetos materiais vão por água abaixo. Tá? Então aqui as Gopis estão colocando isso como sendo algo ruim, né? No caso, porque elas estão querendo, obviamente, provocar Krishna. Mas a gente sabe que é algo muito bom, né? O nosso objetivo todo é abandonar tudo para se dedicar exclusivamente a Bhakti. No futuro, Krishna deixará Vrindavana e residirá em Dwaraka. Naquele momento, Srimati Radhika irá novamente falar dessa maneira. E aqui Gurudeva cita um verso do Bhagavatam 10:47 e 18. Yadanu charita lila karna piyusha viprut sakridanadana viduta dvandva dharma vinashta sapadi griha kutumbam dinam ustrijadina bahava iha vihanga bhikshu charyam charanti. Ouvir sobre os passatempos que Krishna executa regularmente é um néctar para os ouvidos. Para aqueles que desfrutam apenas de uma gota desse néctar, uma vez que seja, a sua dedicação à dualidade material estará arruinada, ou seja, a pessoa não mais vai se dedicar ou querer se dedicar à dualidade material. Muitas pessoas assim abandonam as suas casas de repente, né? E as suas famílias também, e eles acabam se tornando miseráveis, viajando para Vrindavana e vagando como pássaros, né? De árvore em árvore, mendigando para sobreviver. Então essa é a vida
uma pessoa que só quer ouvir Harikatha, só quer dedicar a sua vida a ouvir Harikatha. É um fato que aqueles que ouvem Harikatha, de uma fonte fidedigna, claro, irão certamente abandonar as suas casas, famílias e tudo o que eles possuem. Eles se tornarão pássaros vivendo debaixo da sombra de uma árvore diferente a cada dia. Eles irão vagar por Vrindavana sem qualquer posse, assim como mendigos chorando. Eles beberão a água do rio Yamuna e, com suas mãos em concha, eles irão beber essa água porque eles não têm um pote para beber. Nem mesmo isso eles têm para beber. E eles irão cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E irão chorar. Eles não comerão de maneira regular e ficarão magros e frágeis, fracos. Após ouvir o Harikatha, eles serão reduzidos a essa condição. Não importa qual posição eles tiveram anteriormente na sociedade, seja um príncipe ou qualquer outra coisa. Nós temos vários casos, inclusive, de príncipes que se tornaram grandes renunciados. Um deles, Sri Narottam Das Thakur. Tá? Há outros também, de família aristocrática, como Raghunatha Das Goswami, por exemplo, tá? Que também era de uma família real. Ele era também um príncipe. Bom, então as gopis elas concluem: ninguém deve ouvir Krishna Katha, ninguém. A única razão para nós estarmos aqui falando sobre Krishna Katha é porque nós não conseguimos deixar de falar Krishna Katha. Essa é a melhor parte que eu acho dessa explicação toda. As gopis estão recomendando a todos para nunca ouvirem Krishna Katha, porque é uma fonte de misérias, de inauspiciosidade, de dor, de sofrimento. Mas elas dizem: a única razão pela qual nós ainda estamos falando Krishna Katha é porque não conseguimos parar de falar Krishna Katha. Né? E elas falam assim, esperando que Krishna retorne para elas. Então elas oram: por favor, retorne agora, imediatamente. Se você não vier, nós morreremos. E se nós morrermos, todos irão criticar você como sendo o culpado. Eles dirão: Krishna é cruel, ele nem mesmo tem um traço de bondade em seu coração. Aquelas pobres gopis estavam chorando, mas ainda assim ele não foi acudi-las. Apenas as gopis do grupo de Radha podem falar assim com Krishna, né? E assim, apenas os seus seguidores podem apreciar essas palavras, ou seja, os seguidores das gopis são aqueles que querem seguir os passos das gopis como nós, os nossos gurudevas. Nós apreciamos esse tipo de fala. São falas que agridem Krishna, de certa forma. Ao olhar externo, agride Krishna. Não para ele. Para ele, são palavras muito doces que agradam muito. Mas para o olhar de um outro devoto, eles pensam: eu jamais falaria assim com Krishna. Ele é Deus, ele é nosso Senhor, nosso amado, ele merece o mínimo de respeito. Tá? Então apenas os seguidores das gopis gostam de ouvir isso, porque também tem essa natureza. Parece que eles estão blasfemando o Harikatha, enquanto eles querem pregar, mas isso não é assim. Na verdade, o discurso delas traz uma característica literária chamada Vyaja Stuti, ou seja, é um elogio disfarçado. E esse ornamento literário foi mais tarde também empregado por Srila Rupa Goswami nos seus escritos. Dessa maneira, elas na verdade não estão sendo críticas. Ao contrário, as suas palavras irônicas carregam mais néctar
né, do que um elogio dito diretamente. Então, aquela velha conclusão que a gente já sabe, né? Krishna, ele fica imensamente satisfeito com essas palavras. Ele pensa, se eu não for diante delas, né, isso será um insulto da minha parte. Essa é a explicação de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Srila Jiva Goswami, né, elucidando então esse verso de uma maneira similar, né, no seu livro Vaishnava Toshani. Durante o festival de Ratha Yatra em Jagannatha Puri, o rei Prataparudra, ele recita o Gopi Gita para Chaitanya Mahaprabhu. Quando ele recita este verso em específico, o verso 9, Tavakatamritam Tapta Divanam, que glorifica o Harikatha, Mahaprabhu se lembrou imediatamente da Rasa Lila e ficou em êxtase. Mahaprabhu se lembrou de ambos os significados, né, assim como todos os demais aspectos deste verso. Nós podemos apenas mentalmente contemplar essas explicações, mas Chaitanya Mahaprabhu, cujos sentimentos são os mesmos de Srimati Radhika, ele pode, na verdade, experimentar esses significados. Então tem uma diferença entre saber um significado e experimentar um significado, né? O saber não é uma experiência, o saber é apenas um estado, né? Mas o experimentar é você sentir e vivenciar aquele êxtase, aquela transformação de um significado específico. Então tem uma diferença entre quem sabe e quem experimenta, tá? Os rasikas são aqueles que experimentam rasa, né? Os panditas são aqueles que sabem sobre rasa. Então tem uma grande diferença, entende? Então Mahaprabhu, ele de fato estava vendo Krishna no seu coração, estava sentindo saudade dele, né? E Krishna também veio até Mahaprabhu dar o seu darshan. Mahaprabhu então abraçou o rei Prataparudra, né, que se tornou então objeto de sua misericórdia. Muito bonito. Então aqui termina a explicação do verso número 9 e vamos então passar para o verso 10. Prahasitam priya prema vikshanam viharanam chate dhyana mangalam rahasya samvido yari disprisha kuhakano mana shobhayanti. Ó meu amado mestre, tendo visto você, né, enquanto você conversava de maneira íntima conosco em lugares secretos, a sua face sorridente, né, que atuava como um estímulo para os desejos amorosos, né, o seu olhar sobre nós com amor e o seu peito largo, que é o local eterno de descanso da deusa da fortuna. Por tudo isso, nós estamos querendo nos reencontrar com você, né? E esse desejo está aumentando demasiadamente. Portanto, nossas mentes estão constantemente atordoadas. Então as gopis, mais uma vez, estão lembrando a Krishna, né, falando alto para ele ouvir como eram os encontros, como eram belos e agradáveis esses encontros entre ele e as gopis. No caso, cada gopi acha que ele está com ela mesma. Então, na verdade, a gente pode aqui resumir como um encontro de Krishna com uma gopi apenas, né? Então, cada uma está pensando sempre no singular, né? Apesar de elas estarem falando muitas vezes aqui no plural conosco, né? Elas estão assim mais ou menos simpáticas à dor alheia, mas o fato é que elas querem Krishna para elas, para cada uma delas especificamente, né? Bom, vamos ao comentário de Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. Como eu havia explicado anteriormente, o verso 9 tem um significado particular, específico, quando recitado pelas gopis,
cuja natureza é submissa, e o outro significado quando falado por aquelas gopis no humor de contrariedade. Quando falado no humor de contrariedade, significa: nós lembramos que os seus passatempos amorosos conosco, né? Nós lembramos desses passatempos amorosos conosco, especialmente das suas doces palavras, né? E também de como tudo isso era agradável. Mas quando estamos separadas de você, né, nós ouvimos de uma forma, nós ouvimos alguém repetir as suas palavras ou lembrar dos seus passatempos, isso nos causa muita dor. Nossos passatempos com você são uma fonte de muita felicidade, mas lembrá-los na sua ausência não é agradável. Por exemplo, Krishna, ele pode dizer para Srimati Radhika: ó Radhika, você é a vida da minha vida. Eu não posso viver sem você. Embora essas palavras encham Srimati Radhika com felicidade, quando ela se lembra dessas mesmas palavras na ausência de Krishna, ela fica, na verdade, profundamente triste. Um outro exemplo é que uma amiga de Srimati Radhika pode dizer para ela: Krishna deixou todas as gopis para ficar com você. Se Radhika ouvir essas palavras enquanto ela estiver separada de Krishna, então isso irá trazer memórias dos passatempos entre eles e causar profunda dor nela. Agora, nesse verso 10, as gopis continuam esta linha de raciocínio. Elas estão, então, dizendo as frases que descrevem, né, as características cativantes de Krishna. Ó meu querido amado, quando estamos separadas de você, a lembrança do seu sorriso, né, prahasitam, né, do seu olhar, prema vikshanam, do seu olhar amoroso, dos seus passatempos íntimos conosco, viharanam, e e das suas conversas amorosas conosco em lugares solitários, rahasi samvida, enchem o nosso coração de dor. Então, uma coisa muito boa, quando lembrada na ausência, ela traz dor. Por quê? Porque você simplesmente reafirma que você não pode fazer aquilo mais, porque aquela pessoa com quem você fazia não está presente. Então não é uma lembrança boa, é uma lembrança boa quando você está com aquela pessoa. Então cada gopi havia se encontrado anteriormente com Krishna, e agora estão esperando para receber novamente aquele olhar de soslaio profundo de Krishna, né, sobre elas, né, e também para ver aquele sorriso belo, e para serem levadas, né, ou pegas, pelos braços de Krishna. Nessa lembrança das gopis, elas experimentam então uma saudade muito profunda dele. As gopis se lembram que quando Krishna ele sai com os seus amigos para pastorear as vacas, Baladeva vai na frente, enquanto Krishna segue atrás, né, dele. Tocando a sua flauta e sorrindo, Krishna ele olha para as gopis com o canto dos olhos. Porque quando Krishna está saindo de Vrindavana, levando as vacas, as gopis estão ao longo da estrada escondidas
né, para poder ver Krishna. E ele sabe disso, ninguém mais sabe. Então ele vai olhando para cada uma delas de canto de olho, dando um sinal: olha, estou vendo você aí, né? Então, e em resposta a isso, elas adoram Krishna com os seus olhos. Elas fazem o arati, o puja para Krishna com os olhos delas. Elas não precisam usar parafernália, incenso, lamparina, concha com água, lenço, flores, a châmara, o abano de pavão, nada disso. Apenas com o olhar elas fazem a adoração completa e satisfazem Krishna muito mais do que quem utiliza diversas parafernálias de prata, de ouro, né, para fazer o arati. Por quê? Porque o olhar delas está cheio de amor e rendição puros. Então, esse olhar de Krishna expressa profundamente, né, o que ele tem no coração dele. E ele diz: vamos nos encontrar em Sanket. Sanket é um local em Vrindavan. E elas leem isso no olhar de Krishna e entendem a mensagem dele. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que neste verso a palavra samvida significa amigável, ou conversas amigáveis, ou conversas alegres, descontraídas. Assim como discutimos anteriormente, narma significa piadas amigáveis e samlapa significa conversação. Narma pode também significar que uma conversação está oculta com o seu significado, né, o que é na verdade o oposto do que está sendo dito externamente. As gopis se lembram deste exemplo das conversas brincalhonas, né, com um significado profundo e oculto. Ao tocar a sua flauta, Krishna chama elas para a floresta, mas quando elas aparecem ali, ele diz para elas voltarem para suas casas. Isso é chamado de Narma Samlapa, ou seja, uma linguagem brincalhona, né, que na verdade quer dizer algo completamente oposto do que está sendo dito. Indiretamente, Krishna está dizendo às gopis: não voltem para as suas casas, permaneçam aqui. Eu de fato chamei vocês. Lembrem-se quando eu sempre digo, né, que no mundo espiritual sim significa não e não significa sim. As gopis não têm uma linguagem direta. As gopis sempre falam por linguagens opostas, ocultas, antagônicas, porque elas não podem revelar o que elas sentem por Krishna. Então elas aprenderam o tempo todo a se relacionarem desta maneira, não só com ele, mas com todos de modo geral. Então aqui Gurudeva cita um verso do Bhagavatam 10.29, 19. Rajani esha ghora rupa ghora sattva nishevita pratyata brajam neha istayam istrivisu madhyamaha. Esta noite está muito amedrontadora e criaturas ferozes estão vagando ao redor. Voltem para Vraja, ó moças de cintura fina. Não é apropriado, aqui não é um local apropriado para mulheres. A gente já leu esse verso anteriormente, mas voltando a esse contexto, como Krishna diz para as gopis voltarem para suas casas, na verdade, Krishna quer dizer o quê? A noite está escura, né, e nublada, e a floresta densa está cheia de animais selvagens. Você deve retornar para suas casas e servirem os seus maridos. Parece que Krishna estava dizendo isso, na verdade. Mas mais tarde, quando ele deixou Vrindavana e começou a residir em Mathura, ele então especificou o significado dessas palavras. E ele então enviou Uddhava com uma mensagem para as gopis,
que lia da seguinte maneira: aquela noite, após eu chamar todas vocês para a floresta, eu pensei que eu tinha dito para vocês voltarem para suas casas. Vocês devem saber que, na verdade, eu não quis dizer aquilo. Na verdade, eu quis dizer: não deixem, não vão embora. A luz está cheia, né? Então, a noite não está tão escura e amedrontadora, mas o céu está nublado e pode chover. E se isso acontecer, onde vocês irão se abrigar? Por isso, fiquem aqui comigo, né, e vocês estarão a salvo. Krishna, então, ele disse as palavras Rajani Esha Ghora Rupa, que aparentemente significa a noite está escura. No entanto, existe um outro significado, né, entre as palavras Esha e Ghora, que pode ser Esha Aghora, ou seja, a noite não está escura. Da mesma forma, Rupa Ghora Sattvaniveshita, a floresta é habitada por animais ferozes. Pode se tornar Rupa Aghora Sattvaniveshita. Os animais da floresta não são ferozes. Então não se preocupe. Neste verso, a palavra na significa não, pode ser aplicada tanto na primeira parte, né, da linha, quanto na última parte do verso. E assim, dois significados podem surgir. Dessa maneira, Pratyata Vrajam, voltem para Vrindavana, pode se tornar na Pratyata Vrajam, ou seja, não voltem para Vrindavana. E também na Ihasteyam, ou seja, não fiquem aqui, pode se tornar Ihasteyam, ou permaneçam aqui. As gopis às margens do rio Yamuna agora então se lembram dessa conversa que tiveram com Krishna naquela noite de lua cheia. Naquela noite onde elas estavam ali, né? Naquele momento. Elas disseram: dentro dos nossos corações nós entendemos o que Krishna na verdade quer dizer. E que ele está na verdade com um pouco de vergonha para expressar os seus sentimentos verdadeiros. Nós também estamos muito envergonhadas de expressar abertamente o que sentimos. Os nossos corações contêm memórias doces de nossas conversas amorosas, mas agora, em separação por você, essas memórias são o quê? Uma causa de sofrimento. Quando alguém morre, todos os seus amigos e parentes ficam tristes. Uma mulher irá chorar pelo seu amado. Ela dirá: ele tinha muito amor por mim, mas agora ele não está mais presente. Da mesma forma, as gopis, elas ficaram muito atordoadas com aquela dor da separação por Krishna. E ao lembrarem-se de seu sorriso, de seus gestos, de sua maneira brincalhona, de suas palavras brincalhonas, cheias de significados ocultos, que indicavam, por exemplo, que elas deveriam encontrar-se com ele secretamente em Sanketa Kunja. Então, mais uma vez, Sanketa está sendo aqui citado. Sanketa é um local que fica entre Nandagaon e Varsana, entre a casa de Krishna e a casa de Radha. Tá? E Krishna se encontrava com elas ali, né, frequentemente. Então as gopis dizem: nós queremos nos livrar dessas memórias, mas não conseguimos. Estamos tão absortas pensando na sua bela forma, no seu sorriso, né, no seu olhar gentil,
nos seus passatempos íntimos conosco e também nas suas conversas amorosas em locais solitários conosco. Assim, estamos sempre nos lembrando de você. Essas 4 características belas trazem auspiciosidade para o coração, Dhyana Mangalam. Mas elas também causam o quê? Muita dor neste mesmo coração. Ó enganador, a mera lembrança dessas 4 características suas causam grande perturbação aos nossos corações. Você nos engana com o seu sorriso, você nos engana com as suas palavras, você nos engana com os seus passatempos amorosos. Você nos engana com tudo que você faz. A sua entrada em nossos corações nos trouxe, a princípio, muito prazer, mas mais tarde a sua presença ali se tornou como um veneno e está nos matando. Jiva Goswami comenta sobre esse verso da seguinte maneira. Ele diz: Krishna está querendo dizer para as gopis o seguinte: ó gopis, vocês sabem que eu sou muito difícil de ser conquistado. Então, por que vocês estão expressando esse desejo de desfrutar comigo intimamente? Às vezes, ele também diz: por favor, coloquem as suas mãos sobre a minha cabeça. Perdão, às vezes vocês dizem, aqui Krishna continua falando para as gopis, às vezes vocês dizem para mim, coloque suas mãos de lótus, sobre nossas cabeças, ou coloque os seus pés de lótus sobre os nossos seios. E também em outros momentos vocês dizem, o seu sorriso e tudo mais sobre você é muito encantador. Por que vocês falam dessa maneira? Se vocês sentem atração por mim, então apenas ouçam o meu Harikatha e fiquem satisfeitas com isso. Por que vocês querem me ver face a face? E em resposta, as gopis dizem, você mesmo é a razão pela qual nós não podemos estar satisfeitas simplesmente ouvindo os seus passatempos. A culpa é toda sua, e existe o que? Na maneira como você lidou conosco. Isso provocou o nosso Purvaraga. Então, ao que as gopis estão se referindo? Quando Krishna ele vai pastorear as vacas, é com o único objetivo de se encontrar com elas. Na verdade, ir com as vacas é uma desculpa. De fato, onde quer que Krishna vá em Vrindavana, é sempre com a intenção de se encontrar com as gopis. Por exemplo, bem cedo pela manhã, ele vai para o rio Yamuna, dizendo que ele vai tomar banho. Mas ele não vai tomar banho. Ele simplesmente fica ali, debaixo de uma árvore de Kadamba, às margens do rio Yamuna, esperando pelas gopis, as quais ele sabe que passam por ali todos os dias de manhã para encher os seus potes com água. Sob o pretexto de estar ali, ele então... sob pretextos como esse, ele sempre arruma um jeito de ir para onde quer que as gopis estejam. Se ele sabe que as gopis estão indo para Giriraj Govardhana fazer adoração, ele também encontra uma desculpa para ir até lá. Essa é a natureza de Purvaraga, a ansiedade antecipada por um encontro com o seu amado. As gopis também querem se encontrar com Krishna ansiosamente. E elas encontram o quê? Também muitas desculpas para fazer isso. Elas dizem para os seus superiores
que elas estão indo fazer a adoração de Gauri, que é a esposa de Shiva, ou de Surya, que é o semideus do Sol. Mas às vezes, quando elas estão quase para se encontrar com Krishna, um de seus superiores aparece, como por exemplo Jyotila, né, que é a sogra de Radha, ou então o esposo de Chandravali, que é a Govardhana Mala, né, e assim o plano delas acaba falhando. As gopis sabem que Krishna ele sempre tem um esquema para fazer com que elas olhem para ele. Elas sabem que ele toca a sua flauta para atraí-las, e então sorri, mesmo embora ele não tenha absolutamente nenhuma razão para sorrir. Ao fazer isso, elas dizem agora: você aumenta o nosso desejo ardente de estar com você e de amá-lo. Mas, agora que você desapareceu e que você aumentou ainda mais, né, essa dor que nós sentimos, nós somos incapazes de permanecer vivas por mais muito tempo. Talvez nós morreremos. O prefixo pra em Prahasitam significa de maneira excelente, e Prahasitam significa de maneira um sorriso, né, muito belo. Em cada oportunidade, Krishna sorri de maneira encantadora e lança o seu olhar em direção às gopis, às vezes por trás de uma árvore ou simplesmente de dentro de um kunja, né? De uma maneira ou de outra, ele encontra uma forma de lançar sobre elas as flechas, né, do seu olhar, que vem da sua face de lótus, que é adornada com o mais belo sorriso. Este olhar carrega uma mensagem profunda, né, de seu coração, chamado de Prema Vikshanam. Então, Prema Vikshanam é essa mensagem que Krishna envia através do seu olhar para as gopis. As gopis, então, elas continuam dando um exemplo sobre a terceira, né, característica encantadora de Krishna, chamada dos seus passatempos confidenciais, Viharanam. A maneira como, abre aspas, a maneira como você, né, Krishna, nos chama, né, e fica com uma das suas mãos sobre o ombro de seu amigo, né, e na outra mão você fica girando uma flor de lótus, não pode ser comparada com nada neste mundo. Ou seja, quando as gopis veem essa cena de Krishna com um braço apoiado no ombro de um amigo e com a outra mão girando uma flor de lótus, é uma cena belíssima, e as gopis dizem que nada pode ser comparado a isso. Krishna descansa uma mão no ombro de um amigo para indicar às gopis: eu quero estar com vocês e colocar a minha mão no ombro de vocês. Da mesma forma, ele gira uma flor de lótus, querendo dizer o seguinte: minha mente e meu coração giram de desejos para estar com vocês. Se eu não puder encontrar vocês, eu morrerei. Então ele envia para as gopis sinais como esses, quando ele está com os seus amigos vaqueiros. E as gopis, elas então entendem esses sinais de longe. Neste verso, a palavra vihara não significa um tipo especial de roubo.
A palavra sânscrito, o verbo sânscrito ri significa roubar. De acordo com uma definição específica, viharanam não significa roubar dinheiro, mas roubar o coração. Nessa conexão, viharanam também denota o quê? Caminhar com os seus amigos ou caminhar com uma moça. Quando as gopis elas recitam a palavra viharanam, elas se referem então à atração de Krishna em Purvaraga, antes do encontro íntimo que elas têm com ele, né? Ou seja, porque então isso não pode significar caminhar com uma moça, né? Neste exemplo, Krishna ele caminha de maneira casual junto com os seus amigos, e esse caminhar de Krishna é apenas para mostrar o seu desejo de se encontrar com as gopis. Então ele caminha despreocupadamente, descansando uma mão sobre o ombro de um amigo e girando uma flor de lótus com a outra, né? Durante o seu caminho, ele intencionalmente atrai o coração das gopis. Vendo isso, elas perdem as suas consciências, né, de tudo ao redor delas e ficam loucas. Essa cena é muito superior à cena do encontro deles. Muito, muito superior. Tá? Bom, ainda falta um pedacinho para terminar. Vamos deixar então para a próxima aula. Então a gente encerra aqui. Tá? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.